pergunta que eu vou fazer agora tem pouco a ver com a sequência que eu estava fazendo, mas me parece muito adequada. Você demonstra muito claro a sua satisfação com o conhecimento. Parece-me satisfazer a sua necessidade existencial. Em filosofia, muitos filósofos gastaram muito tempo de sua vida tentando responder o que é viver bem. Respostas que até hoje nós estudamos e debatemos para encontrar as nossas próprias ou ensinar aos outros que essas respostas já existiram para essa pergunta que todo mundo em algum momento de crise existencial irá fazer. Para você, o que é uma vida bem vivida? É uma pergunta sem resposta, na medida em que talvez seja uma das mais cruciais perguntas da nossa vida. Nós temos a tendência de responder o que é a boa vida e o bem viver, tomando a resposta pelo ângulo individual. Graças a essa resposta que cada qual dá, uns são mais afortunados, outros não, uns têm mais acerto, mais sabedoria na condução da sorte da vida, e outros não têm todo esse complexo de coisas boas. É verdade que há uma dose muito grande de construção dos seus caminhos subjetivos na própria vida, mas eu ainda reitero e penso que a humanidade, no fundamental, tem a vida estruturada pelas suas costas, ou seja, por fora das suas opções pessoais. Nestas entrevistas como esta aqui, nesta ocasião, várias vezes as pessoas me perguntam: você optou por direito? Como nós começamos aqui, e eu digo sim, optei por direito, não quis ser médico, não quis ser engenheiro ou algo assim. Toda vez que eu respondo isto, eu tenho uma espécie de sensibilidade para entender que a minha resposta fere 90% da humanidade no mínimo. Porque a maior parte dos seres humanos não optou por fazer direito ou fazer outra coisa. A maior parte dos seres humanos, o que faz porque é o que tinha na frente. Hoje, nós estamos gravando esta entrevista num momento de crise econômica do Brasil e do mundo. Hoje é mais patente ainda, a pessoa trabalha no emprego que encontrou, que apareceu pela sua frente. Quando eu digo eu optei por ser jurista e por seguir no caminho das ciências humanas, algo advém da minha opção. Eu poderia ter optado por ser astrônomo, por ser engenheiro civil. Tudo bem, tem um dado que é meu, mas tem muito também daquilo que não é meu. Eu pude optar, e isso não é pelos meus belos olhos, nem pelos meus feios olhos. Isto é, por condições estruturais de uma sociedade que divide o mundo em classes. Alguns optam porque condições sociais lhe dão esta opção. A maioria não opta. A maioria trabalha, volto a dizer aqui, naquilo que o mundo lhe oferece de oportunidade. Quem nasce no interior de São Paulo, para voltar aqui a pensar a partir da terra onde nasci, quem nasce sem condições econômicas só pode optar por um mundo agrário, ou seja, cortar cana, quando tem opção entre cortar cana e colher laranja. Tem lugar que nem essa opção tem. Tem lugar que é só laranja, tem lugar que é só cana. Para a multidão dos cortadores de cana, é muito horroroso quando nós dizemos: eu optei por ser jurista porque gosto das ciências humanas. Porque eu não sei se o cortador de cana não seria um melhor jurista ou um melhor filósofo do que eu. Eventualmente sim. Só que a opção não foi dada a ele nesses termos. Nesse sentido de formação pessoal, o bem viver envolve necessariamente uma métrica de que as pessoas têm que se arrancar na vida no solo de onde se levantam. Portanto, o bem viver de um cortador de cana é muito diferente do bem viver de um universitário. E os dois querem o bem viver, porque nenhum ser humano quer o mal viver, nenhum ser humano quer tristeza. Mas observemos nós o quanto as estratégias de vida são distintas daquele que tem condições tais e daquele que tem condições quais. Não quero dizer com isto, meu querido Henderson, que as pessoas sejam mais felizes quando têm mais dinheiro. Não. Também não quero dizer que seja o contrário. Quero dizer que a estratégia de sociabilidade de quem tem pouco é uma estratégia de contar com um pouco. E quem tem muito é contar com muito. E, eventualmente, no tipo de sociabilidade que nós temos hoje, não importa o que se tem, a tristeza das pessoas é que aquilo que se tem por métrica em relação aos demais. Então é o mundo do consumo. Este é o capitalismo na sua face mais imediata.
Há 20 anos ninguém tinha celular, poucas pessoas tinham um aparelho de telefone celular móvel. Hoje todos têm, então alguém pode falar com os seus, sua família, muito longe. Não só falar, hoje as pessoas se veem umas às outras imediatamente. Poderia dizer, que coisa boa e que felicidade é essa, na qual alguém que no passado ficava 30 anos sem ver o pai e a mãe, hoje onde esteja no mundo ele faz assim e ele vê o pai e a mãe, conversa, ri, chora, etc. É um momento de felicidade. E que tristeza, porque automaticamente ele olha para o lado e ele percebe que alguém tem um celular de uma marca mais moderna que a sua. Ou seja, o bem viver também não é o quanto eu tenho. Qual é o instrumento técnico que eu tenho à mão? E posso dizer com tranquilidade, meu querido Henderson, que eu vi tristeza e alegria tanto em pobres quanto em ricos. Não faço nenhum louvor da pobreza, nenhum. A pobreza, inclusive, limita o acesso à cultura de nível mais sofisticado, mais exigente. A pobreza tem que criar a sua cultura e cria, e é belíssima, inclusive. Não louvo simplesmente um saber por falta de possibilidades, nem tampouco uma felicidade que seja contada porque meu horizonte é pouco e a partir daí também com pouco me contento. Mas posso dizer com percepção da vida que é muito infame o caminho que as pessoas fazem, tanto quando tem pouco acesso à riqueza material, quando também tem muito acesso à riqueza material. Por razões talvez de formação pessoal, eu sempre fui muito próximo, muito solidário dos velhos. Quando muito jovem, isso é criança, ainda 11, 12 anos, eu por conta própria visitava um asilo de velhos na minha cidade, numa cidade contígua à minha cidade Catanduva. Catanduva faz conurbação com umas poucas cidades, enfim, forma uma mancha urbana um pouco mais extensa. Pindorama é uma cidade que é quase a mesma coisa que Catanduva, é uma mesma mancha urbana. Por lá havia um asilo de velhos, que era talvez o mais pobre da região. Eu frequentei por muitos anos esse asilo de velhos, não conhecia nenhum daqueles velhos ou velhas que estavam por lá. Ia por conta própria, frequentava aquele espaço para conversar, para fazer algum trabalho de auxílio, muitas vezes para fazer alguma coisa como cantar, juntava-se um grupo para cantar para os idosos. Eu pude perceber o que era a velhice de quem não tinha praticamente nenhum amparo, só tinha um asilo para poder dar um teto. Velhice péssima. Eu pude perceber no meu tempo de faculdade, quando fui beber da fonte dos meus professores de direito e de alguns intelectuais, vários deles velhos, o que era uma velhice também com uma carga intelectual grande, dinheiro, e também péssimo. Morre-se sozinho, seja pobre ou seja rico, a pessoa, cada qual morre sozinho. Nem a companheira ou companheiro se leva, nem os filhos, nem os pais. O ato de morrer é uma tragédia para todas as pessoas. E as pessoas vivem mal por conta disso. Elas, tendo 10 carros ou nenhum carro, elas vivem mal. Minha luta sempre foi para que as pessoas possam ter condições de, tendo que ir a um hospital, tenham um meio de transporte. Então minha luta não é para que todos não tenham um carro, nem para que todos tenham um carro, mas para que todos possam chegar onde querem, seja de carro, de táxi, de metrô, de trem, de ônibus, o que quer que seja. Penso que essa é a luta de todos nós. Mas o problema segundo, além deste, que é a materialidade da vida que a maioria não tem, a maioria não chega ao hospital, porque não tem hospital e porque não tem transporte. A maioria morre no caminho. E se não morre, sofre muito para andar doente até um hospital. Sofre demais nesse caminho. Além disso, que é aquilo que nós dizemos de condições materiais concretas da vida, tem a dimensão subjetiva das pessoas. Porque chegando ou não chegando ao hospital, nós não somos preparados a encarar o hospital e a nós mesmos. Nós não somos preparados a encarar a finitude de nós mesmos. E aí o bem viver também envolve uma estratégia de constituição social das subjetividades. Tempo desgraçado este nosso do capitalismo, nesses 300 anos de capitalismo,
tempos nos quais as pessoas só se medem por ter e eventualmente conseguem ter e morrem tendo e não tem nenhum sentido na vida. Falta posicionamento político, falta luta, falta coluna vertebral para não sorrir quando se conta uma piada humilhando a uma minoria, a um grupo constrangido, a um grupo inferiorizado. As pessoas sorriem porque quem está contando a piada é um poderoso. E nós precisamos de mínimo de coluna ereta para não tombar, para não se voltar a fazer essas indignidades. E as pessoas, por causa disso, precisam muito de ruga no rosto, mas muito, porque sorrir a toda hora num mundo de horror é uma espécie de chancela dessa absurda forma de vida. E as pessoas não são capazes de ser sérias e de alguma maneira, se manterem numa posição de luta, porque é muito mais fácil poder reiterar aquilo que os outros esperam de nós mesmos. Isso é um pouco da minha formação, inclusive, intelectual e filosófica. Eu nunca falei o que os outros queriam ouvir. Por um acaso, hoje eu encontro muitos que querem me ouvir, muitos que concordam com essas ideias, com eles e elas eu também concordo, mas eu nunca pensei para receber aplauso. Ele diz que fui forjado a contrapelo do tempo histórico. E eu pensei, para mim, eu não podia sorrir onde se chora. E eu penso que é fundamental para este bem viver ter ruga, esta ruga da vida, esta marca de que o tempo custou para todos nós. Ao mesmo tempo, no mesmo diapasão, é saber, aí vem outro pedaço da sabedoria de vida, é saber encarar a tristeza das estruturas do mundo com uma espécie de ponta de sorriso nos lábios, porque as pessoas não querem de nós que venhamos todos somente a chorar. No final das contas, todo pedido de ajuda e todo choro esperam da gente, esperam de cada um de nós, que nós saibamos talvez dar um passo, segurando na mão de alguém e caminhando pelas estradas do mundo. Eu, em geral, não me permito falar para que as pessoas simplesmente concordem que o mundo é uma tristeza e uma tragédia. Eu quero que as pessoas se levantem, junto comigo, até porque eu caio e eu gostaria que as pessoas me levantassem. Eu gostaria de levantar quando estou de pé as outras pessoas. Eu gostaria de receber um sorriso nas minhas horas de tristeza e eu sorrir para os outros na sua hora de tristeza, não sorrindo da sua tristeza, mas buscando fazer com que a lágrima de tristeza se converta numa energia de esperança, de luta. Algo da sabedoria de vida é poder lutar para que o mundo seja outro. Nesse sentido, as grandes mulheres e grandes homens na existência são aqueles que falam contra seu tempo. Eu sou professor de filosofia do direito, escrevo muitos livros no campo da filosofia do direito, um dos quais é o meu livro Filosofia do Direito, da editora Atlas. É uma história do pensamento filosófico. E boa parte dos grandes e das grandes filósofos e filósofas do mundo só falaram contra seu tempo e apanharam muito no seu tempo. O exemplo é Sócrates, por falar o que falou, em favor do escravo, contra a elite ateniense, foi levado à morte, e não por falta de juristas. Havia lá um batalhão de magistrados em Atenas, e esse batalhão, por maioria, deliberou por matar Sócrates. E gente presa injustamente tem antes de Sócrates, ao tempo de Sócrates, depois de Sócrates e tem hoje. E terá mais gente ainda nos próximos dias e próximos séculos. Portanto, o mundo é uma máquina de prender gente injusta, injustamente. Eu quero dizer com isto que a sabedoria de vida é também saber ser contra seu tempo. E essa sabedoria é muito dolorosa, porque quando se quer ser feliz em favor do seu tempo, o tempo traga a felicidade das pessoas. O nosso tempo concorda com o dinheiro. Então alguém compra para ser feliz. E eventualmente vai à falência daqui a 7 anos. Alguém tem todo o dinheiro, toda a felicidade que o dinheiro compra, só que uma doença gravíssima, o hospital não paga dessa doença e morre. E assim com tantas coisas que o dinheiro não compra, só que as pessoas não têm essa dimensão. Outras têm um status, então a pessoa é feliz porque tem X mil amigos ou curtidas na internet, numa rede social.
e eventualmente essa pessoa, depois de um certo tempo, ninguém mais quer saber da existência dela. São essas celebridades de seus 15 minutos de fama, como já se diz há muito tempo. É viciante, é quase um narcótico alguém ter que, depois de um certo tempo, fazer pirueta ou ficar inventando coisas para que os outros possam curtir nessa máquina de uma certa fama a todo custo e que quer dar às pessoas o que elas querem ouvir. É quase um círculo aqui de gente que corre atrás do seu rabo para que o mundo possa ser sempre o mesmo. Nesse sentido, pensar contra seu tempo, de antemão, já não nos dá essa felicidade. A forja, então, do que vem depois de felicidade é contra tudo isto que é a felicidade imediata. Aí vem uma grande felicidade. Posso lhe dizer, Anderson, que um pedaço da nossa Constituição para o bem viver não vem de nós. Nossa sociedade é altamente racista, altamente machista, altamente homofóbica, altamente preconceituosa, tem xenofobia, não só a nossa, todas. E as pessoas carregam seus fardos e, a depender das circunstâncias, carregam mais ou carregam menos. E as condições econômicas. E as condições culturais. Existe uma série de coisas daquilo que o Bourdieu dizia da distinção social, que advém de coisas como o que eu gosto, o que eu visto, o que eu pareço ser, e as pessoas vão medindo aos outros por causa disso. Ah, esse aqui parece poderoso, esta aqui parece inteligente, aquele ali parece rico, aquela lá parece sofisticada, aquele parece pobre, assim vai. E esse parecer, esse transparecer vai gerando um estado de condição de vida. Contra isso é preciso lutar. Contra esta estrutura que gera a vida distinta e diferente nas pessoas é preciso investir. Do outro lado, é preciso apostar também nesta forja de uma certa sabedoria de vida que consiga olhar para adiante. Volto a dizer que esta forja muitas vezes representa poder se afastar e poder aqui se libertar deste que é o turbilhão da vida vivida. Para não dizer só em termos de filosofia crítica, que é aquela que é o meu caminho, eu vou trazer aqui um exemplo do velho Heidegger, que dizia que uma das características da existência inautêntica é o falatório. Esse conceito da década de 1920, de 10 para 20, quando Heidegger escreveu Ser e Tempo, esse conceito é central até hoje. O falatório é aquilo que constitui uma espécie de existência inautêntica. Nós ouvimos as pessoas dizendo que ontem na televisão aconteceu tal coisa, que o noticiário do jornal falou tal outra coisa, que a votação desse programa de reality show tirou alguém, pôs alguém. Tudo isso é um falatório, porque nós vamos esquecendo. No terceiro ano nós não lembramos qual foi a novela de 3 anos atrás, e tem gente que não lembra de 6 meses, tem gente que não lembra de 3 semanas. É o falatório que se soma ao falatório e nós estamos sempre dinamicamente apostos para saber a miséria da vida do nosso cotidiano nesse momento. Então as pessoas estão sempre informadas sobre que time ganhou ontem, que time perdeu, qual novela é a boa, qual é a melhor música, qual é o hit do momento, quem vai ganhar a eleição, quem vai perder a eleição, quem é corrupto, quem não é. De tal sorte que o mundo é esse composto de falatórios, de eventos, de fotos, de vídeos. A criança correu, a vovó falou tal coisa engraçada, tal coisa virou meme na internet. Ou seja, nós estamos sempre demandados por sorrir e estar ligados a essa dinâmica de um mundo que só fala, 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 sem sentido. Para usar ainda os termos heideggerianos, ele vai dizer que o autêntico demanda uma espécie de afastamento de tudo isso. Nesse sentido é quase uma solidão. Para falar nos termos do Heidegger, que foi para a Floresta Negra no tempo em que sua vida nazista, ele foi um nazista, chegou a uma encruzilhada para si e também e fundamentalmente para os outros. E a contribuição horrenda que ele deu nesse caso. Para dizer que, de alguma maneira, nós só conseguimos saber, inclusive, o que é a boa vida para nós e para os outros, quando nós estamos agindo contra a maré do que as pessoas acham a respeito disso. Então é ouvir a pessoa no seu momento de dor, não no seu momento de alegria. A maior parte das pessoas toma a vida de um ser humano a partir da rede social. Lá todo mundo ri.
Todo mundo chora, no entanto, é que não mostra o choro. E quando a gente é capaz de entender um ser humano na hora do choro, que não está na rede social, nem está na rede social quando ele põe a sua roupa boa e diz por lá, tenho aqui um emprego tal, meu currículo é tal, estou à disposição de outro emprego. É nesta hora que nós sabemos o que é o ser humano na sua fragilidade e também na sua força, porque o ser humano chora e continua vivendo. O pior de tudo é isto, e o melhor de tudo é isto. Ele continua vivendo, então ele tem força. É por causa disso também que muito desse sentido da sabedoria de vida é uma profunda esperança de que nós consigamos mudar a humanidade naquilo que é a sua estrutura social. O ser humano enfrentou a escravidão, modo de produção escravista, modo de produção feudal, tantos colonialismos escravistas como o do Brasil, dos Estados Unidos, pela América Espanhola. Enfrenta o capitalismo há 300 anos e o ser humano ainda tem força. Isto é algo miraculoso. A energia vital da humanidade é miraculosa e eu tenho muita esperança de que algum dia, numa esquina da vida, então nós dobremos essa esquina e nós nos encontremos com a estrada de uma plena felicidade. É muito absurdo, porque quanto mais o mundo chega na desesperança, mais eu tenho esperança. Porque nós fraquejamos e fracassamos em praticamente todas as estruturas de luta social da nossa história. A gente quase superou o capitalismo. Ao tempo da Primeira Guerra Mundial, o capitalismo entrou numa crise brutal. Era país da Europa matando o país da Europa. Era o imperialismo na sua forma mais crua. Porque antes, no século XIX, o imperialismo se fez contra terceiros, que era o território e os povos africanos, e antes do século XVIII para trás, nas Américas. No século XX, quando não tinha mais território do mundo para exercer poder, extração soberana de riqueza, um país começou a bater no outro. E daí veio a Primeira Guerra Mundial. Nós já tínhamos condições de fazer sociedades pós-capitalistas, socialistas, desde esse período. A Rússia foi um exemplo, uma sociedade pobre conseguiu fazer isto. A Alemanha conseguiria também, mas foi destroçada na sua luta. Lembremos de Rosa Luxemburgo, que foi violentamente assassinada pela sua luta por um mundo melhor. O mundo poderia ter sido outro. Conseguiu parcialmente algumas coisas ser outro. No entanto, nós fraquejamos. Não que fraquejamos. É muito difícil transformar um mundo que tem todas as armas apontadas para que ele não seja transformado. E se o dinheiro compra tudo, o dinheiro compra totalmente, praticamente 100% das opiniões, das ideias, das convicções das pessoas, do comportamento das pessoas. Não é que fraquejamos, é muito difícil transformar o mundo. Mas em certas circunstâncias o mundo já dobrou a esquina da vida e o mundo já conseguiu proezas, já conseguiu transformações econômicas. Nós já vimos alguns povos, eu não chamo de socialistas não, mas nós já vimos alguns povos que viveram algumas décadas de existência sem uma classe burguesa dominando, ainda que dinheiro tenha havido e a mercadoria tenha imperado nesses povos e o Estado tenha continuado nesses povos. Isso não é socialismo, mas já é uma forma de vida que mostra que é até, se duvidarmos, mais fácil, e não se duvidarmos, é assim, é mais fácil vivermos sem o controle do dinheiro do que com o controle do dinheiro. É mais fácil que todos tenham para comer e que, portanto, a comida fique à mesa e come quem quer, do que dizer que só eu tenho comida, então eu tenho que trancar a porta da minha casa porque a mesa é minha, a comida é minha e alguém pula a janela. É mais fácil dar a comida para todos. E a pessoa, depois que come, se sacia. Ao dizer tudo isto, o mundo já teve condições de viver bem. Não plenamente bem, mas ele já teve condições de mostrar que nós sabemos caminhos. E depois desses caminhos vem um contra-ataque, e a gente é obrigado a voltar e retroceder 10 casas e voltar muito nessas estradas e nessas esquinas. Coisas banais, não vou só dizer de socialismo não, até o capitalismo, a gente tem no exemplo do Brasil, nós éramos um país agrário, nós ficamos industrializados, a gente perdeu a industrialização, a gente tentou distribuir um pouquinho de riqueza na base de Bolsa Família, houve uma luta atroz contra isso, hoje o povo passa mais fome do que passava antes. Resultado, a gente sabe encaminhar certas coisas e a gente perde, o combate é grande, mas tudo isto me demonstra que em algum momento a humanidade resiste tanto nessas decadências, ela volta a lutar, a sonhar, a continuar a vida, mesmo que ela não saiba o que é isso, mas ela vive. Isso continua tanto na existência que em algum momento nós dobramos a boa esquina da vida.
Talvez possa não ser na nossa geração, mas eu queria muito que fosse na nossa geração. Eu queria muito que nosso tempo pudesse virar essa estrada de horror e ver um belo cenário. Eu sou obrigado, querido Henderson, a dizer que esta hipótese da esperança persiste ainda. A sociabilidade é falha, o capitalismo não é eterno. Em algum momento ele será outro. É que, antes talvez desse momento, vem muita barbárie, vem muito fascismo. Hoje nós dobramos para pior a esquina da vida, mas eu ainda creio que nós haveremos de conseguir uma boa estrada para a existência humana. Pelo menos, se a história existir, se vídeos como esses daqui a 300 anos, que ninguém saberá o que é internet, nem esses meios, porque será muito diferente, mas se alguém encontrar isto perdido daqui a 300 anos num escombro de um país que chamava Brasil e de uma cidade que chamava São Paulo, que canalizou um rio e viveu por aí uma vida peculiar, onde não havia amor em São Paulo, já se dizia algo assim. Se alguém encontrar um vídeo como esse perdido, há de observar que nós tivemos muita esperança no nosso tempo. Não sei o que vai ser daqui a 300 anos. Eventualmente o fascismo ganhou e a gente tem uma humanidade de gente explorada, escravizada, fascistizada. Se foi assim, houve um dia de esperança. A gente perdeu o caminho da história. Mas se o dia for bom, o futuro, vão lembrar que a gente tinha esperança e a gente não sabia o que seria esse dia. A gente não tinha a mínima noção do que será o futuro. Bem viver, concluindo essa reflexão, não depende da própria pessoa, depende do mundo. Muito disso eu queria que fosse o bem viver de todos, para que então cada qual pudesse escolher o seu pedaço do bem viver. É óbvio, concluindo todo esse caminho, que eventualmente o meu bem viver é muito também do meu gosto, do meu modo de forja pessoal. As pessoas não necessariamente gostariam do meu bem viver. Troco muita coisa por ler um livro. E tem gente que não troca nada por ler um livro. E o bem viver dele não é nada pior que o meu, é o dele. E troco um punhado de música falando muito por música erudita, mas é o meu gosto, não é o do outro. Cada qual tem o seu bem viver, mas eu sonho muito com um dia em que tenhamos todas as músicas para todos e então nós possamos simplesmente fazer a fruição estética da boa vida, porque não é mais necessário lutar para que todos possam ter acesso a essa boa vida. Infelizmente, não dá para ser 100% feliz, nem usufruir 100% a estética da boa vida no mundo que exige de nós luta para fazer disto um caminho para todos. Ou seja, não dá simplesmente para ver o belo quadro, a bela escultura e ouvir a bela música para minha satisfação. Eu preciso do rap me dando a mais radical letra de contestação, porque eu tenho que lembrar que a posição em que eu estou e a posição do mundo exige de mim pedra, pancada, exige choro, exige tristeza, junto com isso também exige alegria, para que eu possa fazer da tristeza e da alegria uma espécie de mescla daquilo que eu não tenho, daquilo que eu tenho, para que um dia possa eu ter tudo e todos também terem tudo.